Oi, pessoal do Divã Literário, tudo bem com vocês? Esse é um livro que começou como uma leitura espontânea, mas entrou no projeto Lendo Resident Evil com louvor, gente. E foi pra mim fazer de trouxa. No vídeo de hoje a gente vai falar desse livro aqui, A Garota do Lago, de Charles Dolia. Fica até o final desse vídeo, pessoal. Oi, pessoal, bem-vindos de volta, aqui é a Gida de Divã Literário, e no vídeo de hoje a gente vai falar desse livro aqui, do Charles Dolia, Garota do Lago. Eu ganhei esse livro de presente em dezembro de 2024 de uma colega minha do Clube Literufa, um super presente de amigo secreto. A gente prometeu que ia ler juntas e tudo, só que aí num belo mês de julho, fim de férias, eu resolvi pegar esse livro antes para saber no que eu estava me metendo. Era para ser uma leitura espontânea, que acabou ficando muito parecido com a meta de julho das leituras. Afinal de contas, a gente, nos 3 meses que antecederam esse trimestre aqui, que já está em curso, estamos em outubro, então nós tivemos uma meta de leitura que foi a meta Bem-vindas Férias, só que não, em alusão às férias frustradas de Claire Redfield, na Antártida, na ilha Rockport, tendo que aturar os irmãos Ashford. Pois é, as férias dos sonhos de qualquer pessoa, né? Só que não. E esse livro aqui era para ser só uma leitura espontânea, só que à medida que ela foi avançando, ela foi ficando cada vez mais parecida com o projeto, gente. Porque estamos falando de uma pessoa que não viajou de férias, nem foi a lazer. Era para ter sido a lazer, já que a cidade era tão bonita, era uma cidade à beira do lago, tinha belas paisagens, lugares turísticos muito bons, num centro comercial bem efervescente. E essa mulher foi para lá, a priori, mandaram ela com a desculpa de tem um furo de reportagem lá. Mas quem mandou ela lá mais queria que ela passeasse do que realmente investigasse alguma coisa. Só que, como ela interpretou isso como uma viagem de trabalho, e foi uma viagem de trabalho, ela descobriu mais do que um furo de reportagem. Ela chegou perto de uma coisa que realmente era muito maior do que ela. E agora eu vou falar um pouco do enredo desse livro aqui, porque esse foi o primeiro romance do Charles Dolia, o seu romance de estreia. E nesse romance aqui nós temos uma protagonista, a Cassie Castle, que é uma repórter investigativa de uma revista muito conceituada, a revista Event, que é enviada para a cidade de Summit Lake para investigar um homicídio. O homicídio de uma garota, uma estudante universitária de pós-graduação. O nome dela era Becca Eckersley. E ela foi assassinada dentro da própria casa. Até então, o homicídio tem muitas lacunas, muitas coisas muito obscuras. E a Kelsey aparentemente foi enviada lá para fazer uma investigação a mais, para levar para a revista. Só que, teoricamente, ela foi mandada mais para passear do que para outra coisa. O chefe dela disse, vá lá, investigue. Tem um furo de reportagem lá. Só que o que era para ser só uma passeio de lazer, porque ela encarou mais ou menos como isso, acabou virando um senhor furo de reportagem, porque ela, com a ajuda até do delegado do local, de pessoas que moram na cidade, que também ficaram muito curiosas e bem chocadas com o que aconteceu. A moça morreu dentro da própria casa. Então ela foi descobrindo muitas coisas sobre essa moça que morreu dentro de casa. E o mais interessante, eu não sei se interessante ou sei lá, chocante, é que as duas compartilham uma coisa em comum. Tanto a moça que foi assassinada como essa repórter que foi lá para essa cidade investigar. As duas foram vítimas do mesmo crime violento. Sendo que, claro, a Kelsey teve sorte de escapar dele com vida, enquanto que a outra moça, infelizmente, foi azarada, morreu dentro de casa. E aí, o legal dessa história aqui, esse romance aqui, ele é escrito a partir de 2 pontos de vista. O ponto de vista da Kelsey, que está ali investigando o que aconteceu com essa moça, e vai coletando as provas. Ela, como boa repórter investigativa que ela vai investigando, vai descobrindo mais coisas ali, e à medida que ela vai descobrindo cada vez mais fatos novos sobre esse mesmo homicídio, que foi tirado da polícia local e entregue para a polícia estadual, o pai dela mexeu os pauzinhos ali, e nem foi tanto para descobrir quem matou a filha dele, foi mais para preservar a autoimagem dele, porque apareceram novos fatos que poderiam sujar a imagem da moça, a filha desse juiz, na verdade. E é uma situação muito complicada. Mas à medida que ela foi descobrindo novos fatos, mais ela foi percebendo que a Kelsey, essa moça que morreu, tinha mais em comum do que ela pensava. Só que, além do ponto de vista da Kelsey, temos também o ponto de vista dessa moça que morreu, a Becca, porque em ordem decrescente, a partir de 2 anos antes da morte da Becca, depois tantos meses após a morte da Becca, e os pontos de vista alternavam da Kelsey para a Becca. E à medida que o tempo decrescendo para a Becca, a gente ia vendo situações ali que meio que explicavam, não justificavam o que aconteceu com ela, mas explicavam e muito bem por que isso havia acontecido. Inclusive teve o episódio logo de abertura muito macabro,
diabo pesado mesmo, foi explicado mais o desfecho do livro, porque já o assassino apareceu no final do livro. E esse livro, gente, aproveitando esse gancho, ele me fez de trouxa, porque o assassino era alguém que eu jurava que era carta fora do baralho, porque o autor me fez pensar uma coisa sobre ele que realmente não aconteceu. Ele me fez de trouxa, gente. Já é o terceiro romance policial que faz isso comigo. Até agora eu não tinha ficado tão chocada com o romance. Olha que até que eu marquei pouco, gente. Eu marquei muito pouca coisa, mas foram poucas coisas que foram muito significativas. Eu vou mostrar, por exemplo, uma frase aqui que eu achei bem interessante. Deixa eu ver aqui. Eu acho essa frase, gente. Tá aqui, achei a frase aqui. Descobrir um segredo jamais é a chave. Descobrir por que um segredo é o que leva a algum lugar. Foi uma frase bem contundente, mas diz exatamente. Há um segredo e um mistério em volta da morte dessa personagem, a Becca. E descobrir por que ela morreu foi que realmente foi a motriz de toda a história. E como essa história foi dividida em dois pontos de vista diferentes, até a gente conseguir se acostumar com isso, foi bem complicado. Porque nos primeiros 3 a 4 capítulos, a gente ainda tem tudo o primeiro, logo, o prólogo, é do ponto de vista da Becca. Até os primeiros 3, 4 capítulos, é só do ponto de vista da Kelsey, e a partir daí os pontos de vista ficavam alternando. Enquanto a cada vez que a Kelsey descobria novos fatos, alternava novamente o ponto de vista, e a gente tinha que saber exatamente o que foi que aconteceu. Então, mas foi muito legal, gente. Só 2 vezes que os pontos de vista mudaram. Tá? No momento em que a Becca já estava morta, aí passamos a ter o ponto de vista do assassino, e em um outro momento, um ponto de vista de alguém que estava ajudando a Kelsey a investigar todos os fatos relacionados ao homicídio da Becca. Esse aqui é um romance muito eletrizante, eu gostei bastante dele. Foi, assim, muito legal. Também ser feita de trouxa por esse romance. E principalmente porque é uma história bem construída, muito intrincada, eu acho que com muitos segredos ali. E foi bem fluido, foi rápido. Eu li em 1 semana e meia, mais ou menos. Mas eu acho que nesse período aqui que eu li de 1 semana e meia, eu vi o quanto ele foi parecido com esse projeto. Porque temos uma pessoa que viajou a trabalho, não era férias, mas mesmo viajando a trabalho, ela topou em uma coisa muito maior do que ela. Era um verdadeiro furo de reportagem, mas é uma coisa que, a partir desse momento aqui, ela teve a oportunidade de se rever, de se reconstruir. Ela teve um momento ali de autodescoberta e autoconhecimento. Foi muito legal ler esse livro aqui. Foi uma leitura espontânea que eu peguei por curiosidade, que eu ia ler junto com a minha colega lá do Literufa, mas foi uma leitura muito feliz com a qual eu topei. E virou esse livro aqui, que também foi um dos 5 que eu li para o projeto Lendo Resident Evil. Eram só 3 livros. No final, acabaram sendo 5, já que esse aqui e Misery acabaram entrando no final. Gratas surpresas, porque Misery eu comecei em junho, logo nas primeiras semanas de junho, no meio do vlog de leitura que eu fiz de A Fúria dos Reis. Vai ficar aí nos cards o vlog para vocês assistirem aí. E esse aqui no finalzinho de julho, já fim das férias, das minhas férias, foi um presente que foi um senhor achado. Porque realmente eu peguei uma leitura muito legal que acabou entrando para o projeto Lendo Resident Evil. E a gente vai ficando por aqui, depois das impressões dessa leitura maravilhosa. E eu vou fechando aqui um pouco, porque ainda vou fazer as resenhas ainda de O Hobbit, As Vinhas da Ira. Logo mais a gente vai ter no Dia das Crianças, eu espero, a resenha de Jardim Secreto. Mas eu vou fechar o projeto aqui desse trimestre que findou na semana passada, como assim, para mim muito positivo. Eu não achei que eu fosse ler tantos livros. E eu tava com 3 clássicos da literatura na minha mão. E eu li, além desses clássicos, 2 contemporâneos que realmente foram 2 thrillers assim de arrasar. Eu adorei ler esses thrillers. Deram uma quebrada ali em relação aos clássicos. Apesar que a situação do Bilbo, apesar de trágica, é bem divertida, porque ele também viaja a trabalho igual a Kelsey, mas ele tem uma curva de aprendizado ali muito boa. Assim como a Kelsey, ela e o Bilbo, eles tiveram assim uma curva de aprendizado muito boa, porque eles aprenderam com as experiências que eles passaram e não foram mais as mesmas pessoas. E eu encaro esse trimestre que findou de uma forma muito positiva. Não só em relação às leituras, porque eu li livros muito bons, livros que me surpreenderam muito, e outros que nem surpreenderam tanto, mas que foram muito agradáveis. Eu aprendi muito com o Jardim Secreto, gente. Foi uma leitura tão gostosinha. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito. E se vocês gostam de leitura, literatura e tudo relacionado ao mundo dos livros, é só se inscrever, ativar o sininho, que é para não perder nenhuma novidade do canal. E se você ainda não é meu seguidor no Instagram, eu vou deixar o @ aí na tela, que é para vocês me seguirem lá, que também tem muita novidade sobre livros, sobre projeto, para vocês conhecerem ali com mais detalhes. E também vou deixar aí na descrição do vídeo a playlist
playlist do projeto, com tudo que já tem desse projeto até agora, para vocês darem uma olhada, verem que livros já foram falados. E se vocês gostaram de algum livro desse projeto ou desse daqui, me contem nos comentários, gente, o que vocês acharam, o que vocês gostaram, qual foi o momento do livro que foi mais eletrizante, ou de todos os outros do projeto, gente. Eu vou encerrando por aqui. Foi uma sensação muito boa, gente, de leitura falada, de leitura que realmente fez diferença. E espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!